Fala galera, Chupéspera aqui, eu sou o Derek. Eu sou o Lipe e hoje é com muita honra que a gente vai trazer para vocês o review do capítulo 1154, que foi cinema. Shebeck era rei? Rocks the Bug ainda é real? A Gareira sempre foi uma companhia fundada por gigantes. Será que agora, eu já digo que sim, Barba Negra grávida do Shebeck está confirmado? Isso e muito mais hoje no review, então deixa o like, se inscreve, chama a vinheta, Lanzito. Com a gente! Antes de a gente iniciar propriamente o capítulo, a gente tem a história de capa que segue de uma maneira muito curiosa. Eles estão indo para o túmulo de um herói que nasceu no West Blue, mas viveu em um ano em Ringo. Quem poderia ser essa figura? É hiper misterioso, desde o início da história de capa do Yamato a gente imaginava que ia ter alguma revelação bombástica, talvez uma coisa de Poneglyph, talvez alguma coisa sobre a morte do Big Mom, mas por enquanto nada disso. Lá no finalzinho, que a gente tá chegando no final supostamente, a gente vai ter alguma revelação envolvendo esse herói misterioso e esse túmulo. Vamos ver, né? Então o capítulo se inicia há 63 anos atrás, quando Yoru foi assassinado por uma garota que futuramente seria conhecida como Big Mom, Uma Yonkou. Capítulo 866 e 867, durante o flashback da Big Mom lá em Whole Cake Island, mostram com detalhe o que aconteceu nesse evento. A partir daí, Elbaf é tomada por uma série de cataclismas. Fome, frio, dor e sofrimento começam a virar a temática do cotidiano do gigante. Obviamente, por culpa de uma criança que nasceu sem interferir em nada disso tudo. Lógico. Criança essa que inclusive vai sendo culpabilizada pela mãe, que vai transformando ela numa lenda, né? Uma criança realmente amaldiçoada, o príncipe amaldiçoado Loki. E é até engraçado, porque por mais que a Big Mom tenha matado o Yoru, ela não vira a culpada de Elbaf, todo mundo odeia ela, mas o culpado principal é o Loki, porque a grande rainha amada por todos, Estrid, consegue passar pra frente essa ideia de que ela é muito conectada com a espiritualidade e também que, obviamente, a fonte disso tudo é o seu próprio filho. A cultura de Elbaf, já questionada aqui algumas vezes por nós, vai ser questionada pelos próprios gigantes na sequência. As ordens da rainha são claras: arranquem os olhos dessa criança, mas isso não vai acontecer, porque a gente vê ele futuramente caindo lá de cima, no submundo e chorando com seus olhos que ainda existem, mesmo ele em sua fase adulta. O que me chama muita questão é, Elbaf está sofrendo nesse momento, mas por que não, cara, corresponder à fama que eles têm? Por que não pilhar humanos? Por que não roubar agora? Então eles entram num conflito ali de tradições. Cara, manter a nossa honra, a nossa postura e o nosso orgulho, ou fazer o que as pessoas acham que a gente faz, que é roubar, pilhar e matar? É um dilema bem interessante, e eu acho que ele é também um pouco inspirado no que passaram as sociedades vikings durante a Idade Média. Porque a gente tem um período que é o ápice da atividade viking, que começa mais ou menos 750 depois de Cristo e vai acabar ali por volta de 1100. E aí, nesse período, você tem muita pilhagem pelos vikings durante toda a Europa, que chega até lá na Ucrânia, em parte da Rússia. No entanto, com o tempo também, as culturas entre os vikings e os europeus da terra principal vai se mesclando e a violência, essa coisa mais raiz dos povos nórdicos, vai meio que se amenizando e virando uma coisa mais multicultural, até um ponto que a gente não tem mais tanto essa ideia que os vikings vêm te atacar, e isso muda porque todo mundo se integra. A gente tá vendo um pouco disso em Elbaf, porque passando uma necessidade gigante, eles querem fazer o quê? Partir para saquear e violentar e fazer o que eles quiserem para ganhar mais poder. Só que nesse contexto é um povo em necessidade, como certamente eram os vikings no passado. E essa pressão, né, com esses acontecimentos aí sem precedentes em Elbaf, não só cria esse conflito de, cara, o que a gente vai fazer contra os outros, mas também o que a gente vai fazer contra a gente. Começa então a se instaurar várias guerras civis em diferentes vilas, porque, cara, os caras do peixe não estão pescando, eles devem estar comendo só pra eles mesmo, vamos lá falar com esses caras. E aí começa a guerra, começa a briga, ao ponto de, irmão, tem que ser cobrada uma criança, o Hairudin, para resolver esse problema. E de novo, Oda representando, né? Pobreza gera violência, não é que os gigantes são inatamente violentos, na verdade, foi uma condição que eles chegaram. A partir dessa escassez, a violência fica extremamente cruel e pessoas mais aparecem, né? Um gigante em específico começa a ir pra cima da Ida e do Hairudin, os dois bem indefesos, bem inofensivos, é porque a Ida entre os gigantes é bem menor. E claro, ele vem já pra matar, pra roubar tudo que eles têm, mas no último segundo
um herói aparece. E o que Oda tá querendo representar aqui é que a tensão entre os irmãos não foi simplesmente gerada a partir da relação deles, mas que já existia todo um clima em Elbaf que jogava um contra o outro. Por quê? Mesmo o Hayrodin não tendo nenhuma interação direito com o Loki a essa altura, ele é diretamente culpado porque o seu irmão mais velho é amaldiçoado, então ele também deve ter o sangue bugado e tal, tudo mais, e, claro, merece ser exterminado. Isso já gera numa criança uma antipatia gigante com alguém que nem conhece. Mas quando conhecer, vai piorar. Então essa ameaça está sendo feita, né, de forma externa e está chegando ali na Ida e também no Hayrodin. Eles estão sendo ameaçados por um gigante de Elbaf, mas chega um herói com seu punho de ferro gigantesco, maligno, Rei Harald. O Harald é uma espécie de um colírio nesse momento, porque ele traz sensatez, suprimentos, direção, ele se torna um verdadeiro líder, um verdadeiro rei, que começa a guiar Elbaf pra frente no momento de necessidade. Porque até então, o Harald era um rei em tempos de paz, mas pela primeira vez ele recebe uma crise que toma o país todo. Só que, claro, os anos de trabalho, os laços diplomáticos Se pagam. justamente o que usam tanto pra criticar ele, é também o que salva Elbaf. Basicamente, o Oda está deixando claro que relações externas são muito positivas. Durante todo o decorrer de One Piece, a gente tem essa questão de ligação, de conexão, de união. Então ele mostra que o Rei Harald, tomando suas ações, cara, lá no passado, que foram diretamente influenciadas pela Ida, e é uma forasteira, né, que veio de fora de Elbaf, estão fazendo com que o país consiga prosperar no seu maior tempo de crise desde sabe-se lá quanto tempo. Então é muito bonito ver isso e muito bonito ver como a diplomacia do Rei Harald está gerando resultados extremamente positivos, não só, cara, para todo mundo que merece o bem ali, mas até para aqueles que no momento de pressão tentaram, cara, assassinar uma criança. Todo mundo aceita, fica super feliz, né? Quem é que não aceitaria, não ficaria feliz com esse tipo de ajuda? Mas, logo depois, a vingativa e rancorosa rainha Estrid falece. Que pena. Opa, e a gente não pode esquecer de falar também, olha que coisa linda aí, o Vasco da Gama ajudando os gigantes. Obviamente, o Vascão ajudando os gigantes da colina. Coisa maravilhosa. É interessante porque o Harold chora, então, assim, ele tinha realmente um apreço pela carinho, Estrid, né? por mais, ou talvez sinta uma responsabilidade por não estar lá por ela no momento que ela estava doente. Talvez ele sinta culpado por tudo que aconteceu envolvendo o próprio Loki. Exato, porque, lembrando, que eu pensei, era uma ele situação não que eu pensava. estava lá no dia que o Loki nasceu e nem no momento que essa relação virou tão contenciosa. E nos quadros, eu acho que isso está muito bem representado, porque logo depois do Harold chorar, sua próxima ação é levantar o seu filho. E é esse o sentimento que ele devia carregar no peito. Eu preciso tornar isso algo viável, algo ok. Ele precisa saber que também é amado. Esse calvo. Você... Acho engraçadão, né? E agora, outro ponto interessante. Os soldados ainda são, de certa maneira, leais a Estrid, porque eles não viram e falam: essa mulher aí, essa Maluca, rainha, era uma porra louca da cabeça, filho. Tacou o boneco da janela e ainda pediu pra gente furar o olhinho dele. Não, Rei Harold. Ele nasceu com o olhinho machucado, cara. Nasceu com catarata, Enfaixa. deram um migué no Harold. Enfaixa isso aí. E olha- aí segue o baile. Assim, eu entendo, eles não queriam falar mal da rainha pro rei, porque isso pode causar morte, tem toda essa questão hierárquica aí e feudal, monarca que o Oda tá querendo representar. No entanto, podia avisar! E outra, por que o Harold nunca dá uma olhadinha na ferida também? Ficou magoado, né? Ficou, pô, não. Assim, cara, não Isso pode que é tirar a pai. venda ali, senão... Isso que é pai. E ó, vou falar uma coisa que me pegou muito. A poesia desse momento, cara. É. Simplesmente os olhos de Loki estão sendo vendados e a gente tem a menção clara que desde pequeno ele já não conseguia mais enxergar o amor. Ó, que lindo. Oda gênio, te Oda amo. gênio. Não, muito maneiro. E é isso, né? Também tem simbolismo. Ao tapar os seus olhos, simplesmente ele não consegue mais enxergar a própria bondade e a bondade dos outros, né? Essa representação é um personagem se fechando para o que é bom, e agora o Oda vai lentamente reabrir essa ferida através do Luffy, do Chapéu de Palha e do que aconteceu em Elbaf. Pode confirmar aí que até o final do arco o Loki vai revelar os olhos dele e o Luffy não vai ligar. E vai ser um momento maneiro. O simbolismo tá aí, né? É a mãozinha que não teve ninguém pra segurar, o Luffy vai entregar, e também, obviamente, essa questão dele tá vendado, né? Não conseguir enxergar mais a bondade dos outros, vai cair ali a faixa em algum momento, o Luffy vai olhar, irmão, ou vai falar, pô, muito irado, Pô, que olho maneiro, é. ou vai ficar tipo assim, tá, e aí? E aí, nesse momento que cair as vendas ali,
o Loki vai conseguir enxergar de novo o brilho do sol nesse mundo. Vai ser lindo, vai ser lindo. Será que o Loki vai tomar algum golpe mortal porque vai cair uma hora vendo, ele se distrai, uma coisa assim? Vai entrar numa parada meio... Perdeu o hack da observação porque se desconcentrou, né? Ficou vulnerável. Tipo Barba Branca tossindo em Marineford, Nossa, aqueles momentos assim de fraqueza. Pode ser, fica ligado, hein? Fica de olho. Logo depois da hora de pegar o bebê, o Oda já deixa bem claro, é um bebê triste, é um bebê que perdeu a alegria, perdeu a vontade de viver, de certa maneira, pela felicidade, porque... E que não sorri mais, né? Exato, do momento que ele tenta ali pela segunda, terceira, sei lá quantas vezes, porque ele já tem 1 ano de idade, falar com a mãe e é rejeitado de novo, ela manda furarem o olho dele, eu acho que a partir desse momento tira uma coisa ali muito profunda do Loki e até hoje não voltou na sua capacidade completa. E a maneira que o Oda representa isso é simplesmente um bebê Triste. triste. E quando a gente vê aqueles painéis de sequência de crescimento, ele não tem expressão. Ele tá magoado, ele tá vazio. E quando é que ele vai recuperar o sorriso? Quando ele começa a destruir, né? Que no caso é ele meio que tentando emular Nika, o deus da destruição. Então esse caos que ele cria, cara, é simplesmente uma máscara para um coração que tá vazio, sabe? Isso é muito, muito, muito bonito, porque ele é uma criação de Elbaf. Ele é uma criação das lendas que a mãe dele colocou em cima dele porque não soube lidar com um olhar diferente, com uma pequena diferença. Então a gente tem isso muito claro, né, acontecendo com o Loki. E eu acho que, assim, o Luffy vai ser o principal fator motivador de mudança no personagem. E aquela profecia autocumprida, né? Se todo mundo fala pra ele que ele é o destruidor, que ele é a maldição, que ele é o mal, que ele é o vilão, eventualmente você vai se tornar isso, porque é o que a sociedade está impondo pra você. Ou vai viver o suficiente pra se tornar um herói. Vai, Loki. Meio que em segredo ali, o Loki é criado por um tio, que não é exatamente apresentado, Você mas... arremessou a porra do bebê no submundo, você percebeu Vamos esperar isso, né? se ele volta, vamos ver se ele volta aí. Se voltar, eu guardo. Vamos ver se ele vai voltar se calvo, voltar, né? Ó, se Até voltar, ó, colocar uma bandana nele, né? Pra o Loki fechar voltou. que ele é calvo. Se eu fosse a mãe do Loki, eu já coitado. tava aqui, pô. Vamos ver se volta, pô. Rei Harold está brilhando na reconstrução do país Elbaf. Tá fazendo a conexão ali dos galhos, tá fazendo tudo muito bonito, enquanto isso seu filho tá lá no submundo sendo cuidado por um Tio distante. O cara nitidamente não tem aquele amor e carinho pelo Loki, na verdade é complicado, porque ele deve acreditar também que o Loki é amaldiçoado e tudo mais, então ele tá ali fazendo o melhor que pode, mas não é o melhor que uma criança merece. O melhor que uma criança merece é justamente a criação da Ida, que é uma mamãezona, que já fundou o seu próprio... A melhor do mundo. Estabelecimento independente, o barzinho ali no submundo. Que inclusive vai ser comandado pela Makino Gigante, que no caso é Amato. E esse localzinho já foi apresentado pra gente no capítulo 1072. Então, assim, muito legal, né? Ver como Oda mostrou a criação daquele local, que na verdade acaba sendo uma zona portuária para recepção de pessoas em Elbaf. O que deixa claro também que é uma construção, de certa forma, diplomática. Né? Para você receber ali os seus aliados, amigos e companheiros nessa grande jornada que é a vida. Coisa linda. Pode parecer bobo, mas no direito internacional, uma parte importante da diplomacia é você levar a sua cultura para outros países. Então, é importante sim, numa embaixada brasileira, num lugar distante, que seja China, Coreia, Extremo Oriente, ter um brigadeiro, ter uma paçoca, ter um sambinha, um pagode, porque essas coisas banais são representantes importantes da nossa cultura e elas também são importantes de ser compartilhadas. Então, um bar gigante, logo na entrada de Elbaf, é exatamente uma representação do poder macio, do soft power que as nações têm no mundo. Então, depois dessa interação linda da linda Ida com seu filho Hyrule, a gente é jogado um pouco pro futuro, mas no caso pro passado, que são 56 anos atrás, numa conversa ali entre o rei Harold e o querido Yaru, tá? Que são, ó, parceiros, são amigos, mas a espadada que causou confusão mental no cara fez ele embaralhar tudo. Galera, esse diálogo é super importante porque ele basicamente define um evento que vai se relacionar diretamente com o último quadro do capítulo, que é a revelação do Shebeck, que ele é pai do Barba Negra e muito possivelmente pai de um outro Yonkou engraçadinho. Cara, eu achei essa sequência, ó, arrepiante, cara. Me arrepia de verdade, porque assim, a gente teve relações com quase 800 capítulos do passado e outra relação também com 500 capítulos do passado. Então é o Oda simplesmente virando e falando, irmão, olha só, lembra aquele elemento X? Pois é, ele aconteceu, ele tá ali por esse elemento Y que você vê 600 capítulos depois. É um controle
é um domínio da narrativa. É um domínio dos elementos que ele deixa ali como se não tivesse nenhuma importância e no futuro se justificam, que me deixa, mano, encantado, pô. É absurdo. Isso é um encanto que One Piece tem muito forte. O Loki nasceu 63 anos atrás, agora a gente tá 56 anos no passado, com Yaru conversando com Harold sobre sua participação no Reverie desse mesmo ano. E aí o Yaru já chega perguntando, você estava presente naquele incidente do Reverie? Porque aconteceu uma coisa que todo mundo ficou sabendo no mundo inteiro, até em Elbaf, que é relativamente isolado. E aí o Harold responde, sim, eu implorei para que um amigo meu rei deixasse eu entrar na reunião do Reverie secretamente disfarçado de soldado. É bom que ele é pequeno, né? É bom que você, Rei Puta Harold, soldadão. não chama muita atenção, não. É mesmo, né? Imagina ser um rei de um... É o rei de um reino humano. Aí ele, pô, contratei um guarda aqui. Tem Chegou... meu amigo aqui que é, cara, literalmente, mano... 60 metros de altura, mano, sei lá. Sei lá, é 30 vezes Ah, maior que você. Oda, proporções, o pé direito é Isso alto dá, mesmo, é isso é isso aí castelo mesmo, de valeu. Pangeia, tá tudo certo. Harold entrou na reunião infiltrado como soldado. Por quê? Porque ele tinha uma coisa importante a ser falada. Qual é a ideia que está sendo passada aqui para você entender? O Harold consegue entrar disfarçado como soldado e ele usa essa oportunidade para aclamar aos grandes reis, aos grandes líderes do mundo, por uma questão que ele está há muito tempo se perguntando. Por que é tão difícil estabelecer relações diplomáticas? Por que a troca cultural? Por que isso Porque não o é governo mundial tá sempre implicando contra isso, né? facilitado? Pelo contrário, é uma coisa presa, complicada, difícil de acontecer. Só que o Harold é honesto e inocente também. Com certeza. Porque agora a gente sabe exatamente o quão perigoso é confrontar o governo mundial diretamente. E ele fez exatamente isso. Mas o que ele fala pro Yaru é que se não fosse um incidente, ele certamente teria sido preso. Basicamente, ele deve ter tentado clamar algo, né, em prol ali, a união das sociedades e tudo mais. O governo mundial falou, opa, segura essas pontas. E um almirante pode ter ido ao encontro dele. Não, Um com combate certeza ali. ameaçaram de matar ele na hora. E aí, Ou nisso, prender, né? nessa tentativa, alguém apareceu para defender o Rei Harold. E esse alguém, ninguém mais, ninguém menos que Rox de Sebek, ou Shebek. E nesse sentido ele foi e simplesmente matou, aparentemente, né, matou um almirante em pleno Reverie. Dá pra imaginar a cena perfeitamente. O Harold clamando, implorando, talvez até chorando, vulnerável, e algum almirante muito poderoso se posicionando pra dar o golpe final. E aí veio um homem- sentindo a presença, com aquela observação absurda, avançado do jeito que o Shebek devia ser, ele certamente deu um golpe fatal, gerando o caos absoluto. Agora, algo que você talvez não tenha se perguntado ainda, mas aqui no Caos de Espada você vai saber de primeira. Como o Shebek estava dentro do Reverie? A resposta é uma que talvez te surpreenda. A minha impressão, lendo o capítulo, é que o Shebek não invadiu o Reverie à toa. Na verdade, todo mundo sabia da presença dele ali, porque ele devia estar lá na capacidade de um rei. Shebek muito provavelmente era um monarca, talvez da própria Ratinosso. E aí a gente retorna pro Barba Negra, né? E o que ele tá querendo fazer agora se não reconstruir Ratinosso como um país, um reino reconhecido pelo governo mundial para ele poder também ter acesso ao Reverie. Veja se não são os passos de Rox de Shebek a retomada em busca do título de rei do mundo. Oda Gênio. É muito lindo porque o Barba Negra deixa de ser um... É muito lindo. É Barba lindo, Negra. deixa eu hypar os vilões, que eles são maravilhosos. Gostei, pô. achei lindo É também. muito Barba foda. Negra É muito lindo, porque o Barba Negra deixa de ser só um pirata violento, tentando seguir o legado de outro pirata violento, porque a gente ama a violência. Na verdade, você é próprio pensar que agora o Barba Negra é um príncipe que teve o seu reino negado pelo governo mundial e está em busca de restaurar o reinado do próprio pai. Cara, é outra camada muito mais insana de alguém que teve que lutar a vida inteira para descobrir tanto a própria herança e no processo descobriu a verdade do mundo. E agora só tem uma resposta: destruir tudo. E Cara, eu vou te falar, quem não tá pró Barba Negra, quem não tá eu pró vou te falar, Shebek eu vou te agora falar, é irmão. maluco. parece muito que o Shebek era um cara com questionamentos índoles decentes, pô. O fato dele tá Cara, o fato dele... Nossa senhora, vamos lá. O fato dele tá defendendo o Rei Harold, que claramente se mostra alguém decente, já chama a atenção. Mas quando a gente vai pra God Valley e percebe que o Garp e o Roger estavam defendendo o Terubitos, a gente fica um pouco... Cara, o que é o equilíbrio desse mundo?
Em que lado figura Shebek? O que ele tá buscando? Destronar a Emusama, acabar com a sociedade como ela hoje em dia, porque ela é muito maléfica para milhões e milhões de pessoas? Cara, muito bom. Pelo amor de Deus, muito bom, cara. Muito interessante. Ah, o Barba Negra é bonzinho, o Shebek é bonzinho. Óbvio que não, acorda, irmão. O sonho dos homens não tem fim, cara. É mais complicado que isso. A gente já sabe que o Barba Branca falou na cara do Barba Negra. Você não é o homem que Roger espera. Mas talvez o Barba Negra não esteja nem aí, porque ele é o homem que Shebek esperava e nem sabia. Ele quer ser o rei do mundo e talvez ele queira o trono de Mu, ou talvez destruir o trono de Mu e ele assumir alguma coisa. O fato é que o Shebek matando o Almirante no Reverie não dá a impressão que ele tinha um plano elaborado àquela altura para ascender ao trono. Ele foi adaptar alguma coisa ali, né? Ele já era conveniente para ele contra o governo mundial. Só que, olha só, a gente não pode esquecer isso. No último quadro do capítulo, a gente está há 48 anos no passado. Então, essa conversa Harold e Yaru é 8 anos antes do último quadro do capítulo. Sim, é no Reverie que aconteceu. E aí, depois, 8 anos, vai chegar o Shebek lá em Elbaf. Então, Shebek em Elbaf já tem 8 anos nas costas, está sendo caçado pelo governo mundial, pelos mais altos escalões, porque ele matou um almirante. É literalmente, tirando matar um Tenryubito, um Gorosei ou um Cavaleiro Sagrado, a maior ofensa possível ao governo mundial. E o cara tá vivo. E o cara tá com a própria tripulaçãozinha dele, que ainda não reconhece como capitão, ainda não é reconhecida como os Piratas Rocks. Olha que mundo interessante, o que aconteceu nesses 8 anos, o que ele descobriu, como ele se radicalizou e por que ele tá querendo falar com Harold. Será que vai ter Harold nos Piratas Rocks um tempo? Eita, acho que não, cara. Mas não é impossível. Como um comandante de frota aí, primeira grande frota dos Piratas Rocks. Território dos Piratas Rocks, Elbaf. Porque ele chega, lembra? Um tempo depois. Claro. E dá porrada no Loki e fica por isso mesmo. Bom, mas antes de a gente fazer as conclusões finais aqui em relação ao Shebek, vamos voltar um pouquinho no passado, né? Restaurar ali aquela conversa do Harold com o Yaru pra gente destrinchar mais coisa que, cara... Tem mais coisa muito interessante nessa conversa. Esse capítulo não é só a revelação do rosto Shebek e tudo mais. É o detalhe, é a nuance que o Oda conecta centenas de capítulos depois. Vamos lá. Na hora que o Harold comenta que ia ser preso, isso talvez de novo denote um pouco da inocência dele, porque o Yaru já fala, preso? Que brincadeira, hein? Você lembra do que fizeram com os gigantes da Gareira do passado? E aí você fala, pera, Gareira? Da maneira que o kanji está escrito, na verdade significa gigantes guerreiros do martelo, ou gigantes guerreiros carpinteiros. Fatalmente, um grupo de gigantes antigos que era especialista em construir navios. E o detalhe é que a gente volta lá pro arco de Warrior 7 e a gente vê a Galeila, que desde o princípio tem um Svar, um barco nórdico, como seu emblema. Então, assim, isso me parece muito algo já planejado e super bem estabelecido pelo Oda. Até porque a gente soma para ele dos Tritões e a gente tem um detalhe muito interessante. Lá os Reis dos Mares estão mencionando aquela raça responsável pela criação de Noah. Inclusive, né, com essas capacidades lendárias de construção naval, é muito possível também que eles tenham feito, por exemplo, Pluton, ou pelo menos o counter de Pluton, que foi sendo passado por gerações e gerações, exatamente da Galeila, parando até na mão do Frank. Quem vai construir um navio colossal se não seres colossais? Isso é algo que já está estabelecido desde muito tempo. A Gareira, né, dos gigantes deu origem de alguma forma à Galeila que a gente viu em Warrior 7. E esses mesmos gigantes também construíram a Arca Noah. E Derek, onde a gente pode encontrar mais detalhes sobre esses gigantes e onde eles podem ter parado? O Eru tá querendo avisar o Harold de que eles não tiveram um bom final. E qual foi esse final? Eles, de alguma maneira, estão congelados em algum lugar. Congelados em algum lugar, a gente já viu gigantes congelados. Aonde? Exatamente em Punk Hazard. Experimentos de gigantificação artificial do governo mundial
promovidos, claro, por seu cientista líder, Caesar Clown, que ficou responsável ali por uma coisa obscura que nem o Vegapunk estava trabalhando. Se você ler com calma o arco de Punk Hazard, você vai perceber que o Law comenta sobre como os processos de gigantificação artificial é algo que o governo mundial está tentando há muitos séculos. E bate, então, com gigantes que devem ter vivido há 400, 500, talvez até 600 anos atrás, tendo sido capturados e congelados justamente para esses experimentos. Inclusive, se você pegar a silhueta da fala do Harold e sobrepujar ao capítulo que revela os gigantes congelados lá em Punk Hazard, você vai ver que bate muito bem ali um pouco das silhuetas. Então acho que o Oda está fazendo uma referência direto a algo do passado, o que confirma, os gigantes estão meio que sendo usados pelo governo mundial há muito mais tempo do que a gente imaginava, e justamente por serem isolados culturalmente, eles estão mais vulneráveis. Então a pergunta tá, por que o governo mundial não deixa os gigantes terem mais acessos diplomáticos? Porque eles estão mais fracos assim. E assim, só para deixar um ponto muito claro, né? Essa gareira dos gigantes deve ser uma galera que estava aí pelo menos há uns 900 mil anos atrás, para terem construído a Arca Noah. Então é possível até que essa galera que foi congelada... Cara, é porque assim, a gente perde um pouco a proporção de tempo quando a gente está falando de gigantes. Mas cara, um gigante pode muito bem ter vivido ali há 900 anos atrás, ter construído essa arca e ter sido preso há 700 anos. É possível. E congelado. Então, assim, essa galera que tá lá congelada em Punk Hazard, provavelmente data do século perdido, cara. Isso é muito bizarro. Construir a Noah certamente é um crime contra o governo mundial, porque era uma embarcação aliada de Joy Boy ali, aliada dos Tritões. Então, certamente o governo mundial podia ter ainda uma motivação de vingança para ir atrás dos construtores, como foi atrás do Tom San, que simplesmente construiu o Oro Jackson. Faz todo sentido. E olha que legal, né? O Tom San era um tritão. Então, se a gente pegar essa conexão que a gente está fazendo dos gigantes que construíram navios com a Ilha dos Tritões, a gente tem depois um tritão que está construindo navios para humanos. Então, são coisas que vão sendo passadas de raça em raça, de geração em geração, de país em país, cara. Isso é contra a vontade do governo mundial, que está o tempo inteiro tentando prender, censurar tudo, e matar. Que chega para matar o Tom San, cara. Exato. Que chega para... Então é isso, tudo que acontece de bom, porque a gente recebe dessa questão diplomática, de amizade, de contribuição cultural, o governo mundial tá sempre tentando parar. Neutraliza, e aí a gente não? tá lendo uma história das pessoas percebendo isso e não podendo fazer nada a respeito, porque a gente tá no presente. Isso foi literalmente há 56 anos no passado. Nada mudou. Na verdade, mudou sim. Bom, depois dessa conversa maravilhosa e cheia de significado, a gente parte para 8 anos no futuro, onde o príncipe Loki de Elbaf tá ali causando o caos, como eu já mencionei, uma máscara para os seus verdadeiros sentimentos. E outro detalhe absolutamente genial desse momento em que o Loki é jogado e aparece ele chorando, é que ele tá avançando, ele tá nessa investida desenfreada, caótico, e ele de repente, quando tá atacando os cidadãos, vê uma mãe defendendo um filho. Nesse momento, ele morde os lábios, interrompe sua investida e simplesmente se joga pro submundo, onde lá encontra o chão e chora. E ele não chora só porque ele não pode morrer. Ele chora porque aquele afeto, aquele abraço, aquele contato sempre lhe faltou. E olha que detalhe curioso, né? Ele cai lá de cima do reino solar, diretamente no submundo e sobrevive. O que dá título ao capítulo. Eu nem mesmo posso, eu nem mesmo consigo morrer. E a relação que a gente consegue traçar aqui com o Kaido... É mais que direta. É no mínimo curiosa, né? É a mesma coisa, eu sou tão forte que eu não consigo morrer de nenhuma maneira. O Kaido sente isso diretamente, capítulo 795, que é a introdução do Kaido, que o nome do capítulo é Assassicídio. E justamente nesse capítulo ele pula de uma nuvem do céu e acaba não conseguindo. O Uruji está até presente. Talvez mais uma conexão aí, porque a gente está supondo que o Uruji vai aparecer em Elbaf. Fato é, se a gente já estava especulando que o Kaido era filho do Harold, ou parecia... De alguma forma, assim, né? O Oda, de novo, fez um paralelo direto com um filho legítimo do Harold. Então, a impressão que fica é... Ele quer flertar com essa ideia, quer brincar. Porque, quer assim, brincar. O chifre é diferente, né? A forma do chifre, a cor do chifre, tudo. Mas... as maneiras que vão se conectando a caveira gigante Onigashima, as teorias relacionadas ao Wano, aos gigantes ancestrais, aos puxadores de continente. O Oda tá brincando com alguma coisa aí que talvez no futuro fique melhor explicada ou não.
Mas aqui no canal Chapéu de Palha você já tá sabendo. Tem alguma coisa aí. E muito bem levantado sobre caveira gigante, Derek. Porque lá em Punk Hazard, na introdução do arco, nos seus primeiros capítulos, a gente tem o Chapéu de Palha entrando em Punk Hazard e ali, gigantesca, atrás deles, muito bem mencionado pela Robin, Chopper e Luffy, falando, cara, essa caveira aqui, esse crânio é gigantesco, é muito maior do que um gigante comum e inclusive é um crânio ali, uma caveira que está com chifres. Então, mais uma vez, conectando a relação entre os gigantes congelados em Punk Hazard com gigantes ancestrais também que poderiam estar presentes naquela ilha de alguma forma e, claro, a questão da Gareira e os seus caras que foram congelados provavelmente bancadas. Bom, o Oda também está fazendo um excelente trabalho, não só na construção do seu mundo, nas relações do passado com o futuro, com o presente e tudo, mas também na construção do personagem Loki. Cara, simplesmente um cara sentido e que a gente sente o seu sofrimento. Eu, cara, tô apoiando muito ele, apesar de todo o caos que ele tá gerando. Eu acho que ele... Eu acho não, né? Ele sofreu muito e tá simplesmente reproduzindo o que jogaram em cima dele. Dor, sofrimento, rancor, ódio e caos. É complicado. Olhando como um adulto para o Loki criança e adolescente, eu lembro um pouco também na minha infância como eu reparava que tinha umas crianças que eram especialmente violentas, escrotas e babacas e faziam bullying, mas aí depois você olhava a relação dela com os pais e elas estavam sofrendo isso em casa. Às vezes elas apanhavam muito, ou eram muito martirizadas pelos pais, tinham muitos problemas graves e descontavam nos coleguinhas de aula. É meio que o Loki tá fazendo agora em Elbaf. Ele sofreu tanto em casa, apanhou tanto, foi tão rejeitado, que ele tá constantemente tendo que rejeitar todo mundo para não ser rejeitado primeiro e se sentir vulnerabilizado. Mas, no final das contas, mesmo rejeitando todo mundo, sendo escroto com o Hairudin, batendo nos outros, sendo violento, ele ainda fica triste, ele ainda é uma criança sozinha, abandonada, que quer amor, mas ele não tem maturidade, nem compreensão, nem cognição para conseguir expressar isso. Ele só consegue agredir e depois chorar. Aí vira um adolescente chatão, pô. Exato. E às vezes um adulto pior. Mas não Loki, ele vai dar bom. Não, Loki, ele vai dar bom. Isso aí, Loki vai dar bom. O psicólogo Monk de Luffy tá chegando. Exato, exatamente. E então, rufem os tambores, porque o tão aguardado flashback de Flashback está oficialmente começando. Uma montanha colossal. Colossal sim, porque estamos na Terra dos Gigantes. É simplesmente passada como uma mantequilla. Sim. E aí a gente tem o Loki percebendo que alguma coisa está acontecendo. Cadê a entrada dessa ilha? O que tá rolando? O que vai sendo construído ali, Derek? Shebeck e seu bando estão procurando alguém. O início do seu bando, que na verdade até aquele momento era só um bando. Só não era um bando pirata. Não, era um bando. Um dos bandos já feitos, mas que carregam 4 dos personagens mais poderosos já revelados na história da obra. Tá, 3 e astúcia. Fato é que Barba Branca, Shebeck e Chique são revelados, mas principalmente o Rocks de Shebeck, mano. Agora, o fato é, o Shebeck tem uma aura absurda e no título dele o Oda fez questão de escrever o futuro pai do Yonkou, Barba Negra. O que isso quer dizer? Que ele é o futuro pai do Yonkou Barba Negra. É isso, gente. Ele é o pai do Barba Negra. O Rocks de Shebeck é o pai do Barba Negra. O filho dele carrega um navio que é o Sabre do Shebeck. Agora, isso é interessante. E se o Barba Negra não sabe que é o filho do Shebeck? Cara, o Barba Negra sabe que ele é o filho do Shebeck. Né? Sabe por quê? Ele tem o Sankokoro. Ele tem os 3 corações, as 3 almas. Ele consegue comer 2 frutas porque a alma do Shebeck está em seu corpo. Tá. Meu irmão, eu tenho certeza que Barba Negra grávida. Claro, é uma alegoria, né? Falar que ele tá grávido, ele não tá propriamente grávido, mas a alma do seu pai, a alma do Shebeck está lá. E inclusive essa relação de pai e filho fortalece essa teoria como nunca foi fortalecida, porque é simplesmente o traço necessário pra gente linkar os dois sendo feito. São pai e filho. Olha só, a gente tá falando de uma obra de vontade herdada. É um dos tópicos principais de One Piece. Cuidado com esse bagulho, me deu um susto agora. Então o que mais simbolizaria o Teach, que é filho do Shebeck, herdando a vontade dele e quem sabe até um pedaço de sua alma. E é por isso que ele tem um corpo estranho. E é por isso que lá atrás o Luffy virou com o Zoro e falou: cara, não é ele, são eles. O corpo estranho já foi mencionado. Ele não dorme. Por que não dorme? Porque tem 2 almas ali que podem até transicionar entre ficar acordados ou não. Cara, Barba Negra, grávido de Rocks de Shebeck, após essa confirmação de paternidade, está mais forte do que nunca. Embarquem agora nesse bando,
antes que fique fácil demais. E tem outra confirmação pra mim que é tão canon quanto. Rocks the Bug é real. Moleque, isso é muito forte. Cara, olha só, galera. Na calma, na humildade, olha o sorriso do Shebeck. Olha como dividindo no meio você vê metade Barba Negra e metade Bug, nitidamente. O Oda colocou a mesma cara que o Bug tá no cartaz de Yonkou dele, no cartaz da Cross Guild. Não é à toa, entendeu? É óbvio que o Oda tá querendo fazer referência. O cabelo duplicado. O Rocks the Shebeck literalmente se apresenta... De duas cores. Fazendo o número 2 na mão. O Oda tá falando aqui, ó, são 2 filhos, não um só. Rocks the Bug é real, e isso confirma muitas coisas, como por exemplo o carisma sobrenatural dele, o sonho de ser rei dos piratas, a maneira que todo mundo segue ele. Eu acho que de certa maneira o Bug vai ter herdado as partes boas do Shebeck, as partes carismáticas, as partes que tornam o Barba Branca um de seus aliados, e obviamente o Barba Negra vai herdar as partes que o tornaram um pária global. E assim, né, pra ser bem sincero, acho que todo mundo aqui já sabia que eu queria muito que fosse Rocks the Bug. E aí quando me falaram, não, porque apareceu e tal, eu falei, cara, esquece, pô, pai do Barba Negra e tá tudo certo, relaxado. Mas quando eu vi a montagem das faces divididas ao meio, aquilo ali me pegou de um jeito que eu falei, irmão, cara, parece que o Oda fez a primeira aparição do rosto de Shebeck extremamente bem pensada, porque na divisão é o Barba Negra e do outro lado, pô, é muito, muito, muito Bug. Quando a gente tem os 2 dedinhos ali, tem 2 pontos, né? Primeiro ele fala, primeiro, essa aqui é a Terra dos Gigantes, e segundo, Rei Harold está por aqui. Pode ser por isso? Pode claramente ser por isso. Mas mesmo assim, os 2 dedinhos dessa forma levantados ali, cara, é muito curioso. É muito de curioso. propósito, é muito nítido que é de propósito pra mim. E é isso, galera, estamos revelando o design oficial do Rocks, a gente ainda não sabe as cores, mas a gente já pode suspeitar que vai ser um azul e preto, talvez um azul e vermelho, mas provavelmente um azul e preto para ser o azul do cabelo do Bug e o preto do cabelo do Barba Negra. E detalhe, né? Quem é a primeira pessoa que ele mostra ter uma intenção de relação e também salvou lá no Heavy, se não Rei Harold. E qual é uma peculiaridade do Rei Harold? Ele tem 2 mulheres e 2 filhos. Tal como Rocks the Shebeck. Mais uma curiosidade, ele também tem uma espécie de tatuagem ou cicatriz, Estranho, a parada né? meio Curioso. Dr. Stone na cara, que também o Harold É tem. o pai do Monkey D. Dragon. E agora, vamos recapitular. 8 anos no passado, o Harold é salvo pelo Shebeck, que mata o almirante. 8 anos depois, Shebeck aparece em Elbaf com Barba Branca, Chique e Stussy atrás do Harold. Provavelmente vai convidar ele para uma tripulação ou talvez vai conversar sobre objetivos em comum. Agora, certamente esse encontro vai definir o futuro de Elbaf e da obra. Quer que eu fale qual é o objetivo em comum deles? Quero. Destruir o governo mundial. Let's go! Mas o Harold não é muito destruir o A governo Harold mundial. fala, opa, tudo bem? Então, chega aqui rapidinho, governo mundial. Tem um Destrói a Shebeck porta. aí na minha porta. Destrói Vem tudo. buscar o Shebeck. E olha só, né? Se o Bug e o Teach forem meio irmãos, a gente tem várias relações loucas sendo traçadas, como, por exemplo, o melhor amigo do Shanks é irmão do seu maior inimigo. E o Barba Negra fez a cicatriz no cara que é filho do responsável por matar o Shebeck. O Barba Negra também matou o braço direito do seu pai, né? Que era o Barba Branca. O imediato do seu bando. O Barba Branca, Edward Newgate não olhou e falou, porra, esse moleque me lembra pra caceta aquele cara. E eu vou falar, cara, pra mim, genuinamente, tudo que o Barba Negra sabe, porque supostamente o Shebeck morreu quando o Barba Negra tinha 2 anos, né? O Bug, no caso, é 1 ano mais novo que o Teach. Então, cara, tem um intervalo ali de 1 ano pra nascer outro filho, tranquilaço, Suave, normal. numa boa. E o Teach, como ele saberia tanto, né? Eu falo isso na teoria do Barba Negra Gráfico, que, cara, basicamente, ele tem as informações de dentro mesmo, sabe? Das vozes que ele ouve do pai, da alma que divide ali. Então essa intenção dele é tudo descoberto através de algum poder que o Shebeck colocou dentro dele ainda bebê. E aí, mano, vai se justificando tudo de maneira muito simples. E assim, né, é muito interessante também essa revelação do Shebeck como pai do Teach, porque cria uma conexão, um paralelo ainda mais forte com Ace e Roger. O Roger foi responsável pela queda do Shebeck. O Barba Negra foi responsável pela queda do Ace. E os dois aparentemente têm nomes disfarçados, né? Go the Ace, Rocks the Teach, Portgas the Ace, Marshall the
Teach. Os dois provavelmente pegaram o nome da mãe pra esconder a verdadeira origem. Se enfrentaram por acaso, no futuro. Do mesmo jeito que, por acaso, o Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi. E olha que curioso, né? Se realmente o Bug e o Teach forem de fato irmãos, cara, o Bug acabou na tripulação do maior algoz da vida do Shebeck e o Teach parou na tripulação, o cara que era o braço direito do Shebeck, né? Olha que curioso como dois caminhos, duas vertentes separadas, mas partindo do mesmo local. Cara, muito legal. E é isso, agora, a gente sabe se o Barba Negra sabia do Shebeck, ou teve que descobrir, não tem como ter certeza ainda. O fato é que essas relações vão se revelar. Eu acho que o Oda vai deixar os filhos meio que sem saber muito sobre os pais até ficarem mais velhos, até porque o Roger, o Bug e o Shanks estavam juntos ali 10, 12 anos. Nepo Babies. E o Oda não gosta de botar a galera pra conversar, né, sobre passado, sobre família. E o Barba Negra também ficou muitos anos com Barba Branca. E eu não sei também se o Barba Branca falaria pra ele sobre o Shebeck. O Barba Negra, ele entra já sabendo, cara. Isso é muito de criança, forte. de bebezinho. De criança. Ele veio e fala assim, vou entrar nessa tripulação. Ele implora, ele pede, ele suplica, já entendendo qual era a proporção do Barba Branca. Então é muito, muito, muito suspeito. E eu acredito que ele tem entendimento desde pequenininho que, cara, ele entra na tripulação do Barba Branca já pensando em conseguir a Yami no Mi. Mesmo que ela nem estivesse lá ainda. Não, isso sim, com certeza. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Eu acho que ele sabe. Os outros vão descobrir depois. Pode ser. Então é isso, galera. O capítulo foi gigante. Falamos muita coisa aí, muita coisa interessante. Fantástico. Tinha realmente muita revelação do passado. Gareira, quem construiu Noah, os gigantes ancestrais presos, né, congelados. A gente ainda tem várias conexões com Oz que a gente não estabeleceu perfeitamente, mas que vão se relacionar com esse capítulo, com essas revelações feitas agora. O Harold foi salvo pelo Shebeck, que matou um almirante por ele, né? O governo mundial, a partir daquele momento, já sabia que o Harold seria um problema. Então, a partir de 56 anos atrás, o governo mundial já devia estar planejando a morte do Harold, que vem a acontecer 14 anos no passado. Tudo bate, tudo faz sentido. E agora, One Piece vai pra frente. Só pra acrescentar um último detalhezinho aqui. Quando a gente tá lá em Thriller Bark e a sombra do Luffy é colocada no Wars, a gente vê ele puxando correntes como se estivesse ali içando uma vela. A gente vê ele mexendo na... Cara, é como se ele já tivesse alguma relação com carpintaria, memória construção muscular. naval. Cara, memória muscular genética. Meu Deus do céu, cara. E, inclusive, o que ele tá mexendo ali, né, e puxando pra cima e pra baixo, é muito parecido com um mecanismo que a gente vai ver em Noah. Oda. Eiichiro Oda Sensei. Essa você não mandou no zap. Meus queridos, esse foi o review do capítulo 1154. A gente espera do fundo do coração que vocês tenham gostado, tá? A gente tentou explorar aqui todas as nuances, todos os detalhes para trazer o review mais completo possível. E é por isso que ele tá figurando aí com quase 1 hora de duração, provavelmente. Espero que vocês tenham curtido, deixa o like, se inscreve, comenta aí. Essa semana vimos vocês todos no Anime Friends, foi sensacional. Maravilhoso, foi um evento coisa absurdo, linda todo mundo que tirou foto, que prestigiou, já tem um videozinho aí da apresentação no canal. Queremos fazer mais, vamos ter novidade em breve, galera, ó. Do centro do Brasil. Fiquem ligados. Fiquem espertos aí, Distrito Federal. A apresentação nossa chamou a atenção de... coisa boa. Os scouts, né? Os Blue Locks. Pô, a Água de Empate tava de olho. Falou, olha, essa apresentação aí, hein? Qual foi essa apresentação aí, hein? Dá pra jogar naquela outra equipe? Exato. E se preparem para o nosso projeto de ensinar cosplayers de Blue Lock a jogar bola. Mencionamos no Dom aí. Isso, importantíssimo. É isso, galera. Fomos no nossa segunda, quiser dar checada lá. E é isso, galera. Um beijo, Beijo queijo. Gigante, tamo junto. Valeu. Ai, 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 ai. Assim você mata o papai. Ai, vrarararau. Que buga gostosa eu quero. Vrau.